a economia da Europa vai desacelerar no quarto trimestre, é o que aponta o relatório mensal do Ministério das Finanças da Alemanha, divulgado hoje. De acordo com o documento, o principal entrave para o crescimento alemão é o lento ritmo de evolução dos países membros da zona do euro. Com isso, as exportações e a produção industrial estão mais fracas e as companhias do país relutantes em investir. Em 2012, o governo alemão prevê que o produto interno bruto cresça apenas 1%. E o Instituto Nacional de Estatística da Espanha revela que 21,1% da população vive abaixo da linha da pobreza, uma melhora de 7 décimos percentuais com relação à pesquisa anterior. As informações com o correspondente da Rádio Band News, Milton Blay. Uma pesquisa sobre as condições de vida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística da Espanha aponta que mais de 21% dos espanhóis estão abaixo do limite da pobreza. E apesar da enormidade dessa cifra, esse número representa um pequeno decréscimo com relação ao ano anterior, que se justifica pela estabilidade das aposentadorias, a renda dos maiores de 65 anos. Em contrapartida, a situação dos jovens é muito difícil. Os menores de 16 anos estão numa situação quase desesperadora na Espanha, quase um quarto dessa população vive na pobreza. A renda anual da família espanhola foi nivelada em 24.600 euros, pouco mais de 2.000 euros por mês para uma família. Isso é muito pouco aqui para a Europa. A grave situação de crise econômica que afeta a Espanha desde 2008 também faz com que quase 13% das famílias espanholas cheguem no final do mês com muita dificuldade, sendo que em 2011 esse número girava em torno dos 9,8%. Portanto, um aumento substancial. A nacionalidade também evidencia certa disparidade. O risco de pobreza entre os espanhóis está por volta de 19,8%. E entre os estrangeiros residentes na Espanha, os imigrantes, esse número chega a 26%. Na temporada de balanços de empresas na Europa, a Electrolux apresentou lucro de 149,5 milhões de dólares no terceiro trimestre, alta de 149% em relação ao mesmo período do ano passado. E o lucro da Philips mais que dobrou para cerca de 446 milhões de dólares. Os números da Philips foram puxados principalmente pelo crescimento nas vendas da divisão de saúde. E as principais bolsas de valores da Europa fecharam hoje em alta, exceção, ou melhor, em queda. A exceção de alta foi Milão, onde o FTSE/MIB subiu levemente 0,03%. O horário do pregão das bolsas da Europa e dos Estados Unidos mudou em relação ao Brasil hoje por conta da entrada do horário de verão. O mercado norte-americano passa a abrir às 11h30 da manhã e encerra às 6 horas da tarde. Já as bolsas europeias fecham entre 1h30 e 2 horas da tarde, horário de Brasília. O pregão da BMF Bovespa só muda na semana que vem, com o fim do horário de verão lá nos Estados Unidos. O lucro da fabricante americana de equipamentos de construção e mineração, Caterpillar, avançou 49% no terceiro trimestre para 1 bilhão e 700 milhões de dólares. O número é recorde para o período. A receita com a venda de máquinas e sistemas de energia somou 15,7 bilhões de dólares, 5% a mais que em 2012. O presidente executivo da companhia disse que a empresa está focada em concluir o melhor ano em vendas e lucro da história. Mas ao avaliar o cenário econômico global como mais frágil, a companhia cortou as projeções de receita para o ano de 70 para 66 bilhões de dólares. E as principais bolsas norte-americanas oscilaram hoje e acabaram fechando sem tendência definida. Dow Jones e S&P 500 registrando queda de cerca de 0,5% e o índice Nasdaq subiu 0,05%. Participa conosco hoje aqui do Band News Mercado, Valmir Scaravelli, diretor da Mega Sistemas Corporativos. Seja muito bem-vindo ao Band News Mercado. O assunto é o setor da construção civil, obras de infraestrutura aí para os eventos esportivos que estão por vir. Quais são as perspectivas de crescimento para esse setor? Bem, o segmento que já vinha tendo um crescimento pujante nos últimos anos, acima inclusive do PIB, a gente espera que nos próximos anos esse crescimento seja ainda maior, puxado aí pelas obras de infraestrutura que
estão vindo aí com os jogos, com os eventos esportivos. Então a expectativa é de que esse segmento, que já vinha num forte crescimento, possa, com outras alternativas aí, ter novas perspectivas para os próximos anos. Agora, a sua especialidade é gestão de soluções, gestão de sistemas para o setor de construção civil, que é o que mais cresce também aí em função dessas obras de urbanismo, obras de estádio e tudo que o Brasil precisa de infraestrutura. O seu segmento também cresce junto com esse outro? Sem dúvida, né? Nosso segmento ele cresce inclusive num percentual até maior do que o próprio segmento. Porque além da gente aproveitar o crescimento desse segmento, as empresas do segmento de construção, elas estão se profissionalizando muito. E com isso, empresas que no momento anterior utilizavam-se de soluções próprias ou planilhas, atualmente estão buscando se profissionalizar e utilizar softwares, sistemas de gestão mais sofisticados. E com isso, o nosso segmento consegue ter um crescimento inclusive maior do que o próprio mercado da construção. Tudo para otimizar, né? Otimizar recursos, otimizar tempo, otimizar mão de obra, nesse sentido. Sem dúvida. A palavra de ordem é eficiência, e essas empresas, para que elas continuem crescendo, elas precisam de sistemas de gestão. No nosso caso, a gente desenvolve produtos que atuam de uma maneira geral de ponta a ponta, desde o início do planejamento, acompanhamento das empresas, até o back-office, que a gente chama, cuidar da área tributária, área contábil, área financeira. Daqui a pouquinho voltamos a conversar sobre este assunto. O Bradesco, o segundo maior banco privado do país, teve lucro recorrente de 2.893 milhões de reais no terceiro trimestre, com alta de 1% sobre o segundo trimestre e também na comparação com o mesmo período de 2011. Segundo a instituição, a expansão dos empréstimos e das receitas com serviços foi ofuscada por provisões para crédito. No ano, o lucro acumulado do Bradesco soma a 8 bilhões 480 milhões de reais, o quarto maior da história entre os bancos de capital aberto aqui no Brasil, segundo o levantamento da consultoria Economática. E hoje foi divulgado o relatório Focus do Banco Central e mostrou que os economistas do mercado financeiro subiram pela 15ª semana a expectativa de inflação para este ano. Temos os dados da pesquisa Focus aqui na tela. A gente tem o PIB, foi mantido em 1,54%, IPCA, que mede a inflação oficial, foi elevado para 5,44%, a meta é de 4,5% para esse ano, Selic mantida em 7,25%. A gente volta a conversar aqui no Band News Mercado com o Valmir Scaravelli, diretor da Mega Sistemas Corporativos. Com relação à mão de obra, o Brasil enfrenta um problema de mão de obra para conseguir crescer. Esse setor de infraestrutura também está passando por isso? Sem dúvida, Núria. Esse acho que é a nossa maior dificuldade hoje, é você conseguir mão de obra qualificada, porque realmente o mercado ele está buscando, tem uma demanda muito grande e você tem dificuldade de encontrar esses profissionais já prontos. E como faz? Qual a alternativa? Bom, se não tem pronto, a gente tem que produzir, né? Então, no nosso caso, na nossa empresa, a gente tem buscado profissionais já semi-preparados para isso, e nós temos um processo de capacitação que visa com que nossa equipe tenha esse preparo, né, que no mercado é um pouco mais difícil de encontrar o profissional já pronto. Valmir, muito obrigada pela sua participação aqui no Band News Mercado. A gente vai ver agora como fechou o Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro. A gente tem na tela essas informações. Hoje a Bolsa Brasileira abriu mais cedo, 1h30 antes da Bolsa de Nova York. Operou um período sem a referência do mercado norte-americano. Os investidores ficaram um pouco indecisos. O Ibovespa acabou fechando em queda de 0,38% com 58.700 pontos. Maiores altas da Bolsa Brasileira. Na sessão de hoje, temos na tela os Minas com alta de 2,8%. Agora as maiores baixas da Bolsa Brasileira, a Cielo, Marfrig e tem aqui também abaixo o MRV, que foi hoje alvo de uma denúncia de uma matéria da revista Veja sobre trabalho escravo. Isso acabou pesando nas ações da companhia. E por último, o mercado de câmbio. Dólar futuro com negócios para novembro em queda de 0,19%, valendo R$ 2,02 no fechamento. Esta segunda edição do Band News Mercado fica por aqui. A gente volta amanhã às 9h45 da manhã com as principais notícias econômicas do Brasil e do mundo. Nelson.